Entrevista. Para conversar com a gente, o professor Felipe Loureiro. Ele é coordenador de curso de Relações Internacionais da USP e Observatório da Democracia do Mundo, a ODEC-USP. Ele é pesquisador do INCT INEU. Está na linha para falar conosco. O tema são as consequências, o Talibã governando o Afeganistão, a retirada das tropas americanas e suas consequências. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui. Bem-vindo à Nazaré FM em rede com a Rádio Cultura da Bahia M. Como vai, tudo bem? Bom dia, André, é um prazer estar com todos vocês. Bem, professor, eu queria que o senhor começasse falando, trazendo um pouco o que fez surgirem esses grupos extremistas e, de repente, dominarem o Afeganistão, isso lá atrás, e, consequentemente, levando pânico e terror para aquela população. Eu queria que o senhor refrescasse a mente de todos nós, por favor. Então, André, a história do Afeganistão é uma história muito difícil, né? É um país, do ponto de vista étnico, bastante diverso, bastante heterogêneo, e é um país que vive há quase 40 anos, numa situação de guerra ininterrupta. Portanto, uma intervenção da antiga União Soviética lá em 1979, essa intervenção durou 10 anos. Depois que a União Soviética saiu do país, o país passou por uma guerra civil, e foi nesse contexto de guerra civil que o grupo do Talibã, esse grupo de fundamentalistas islâmicos, radicais, na verdade, acabam emergindo e saem vitoriosos dessa guerra civil e controlam o poder no país entre 1996 e 2001, e é exatamente nesse período, no final dos anos 90, que eles acabam abrigando outros grupos terroristas islâmicos de permanecerem no Afeganistão, um deles, a Al-Qaeda, que foi responsável pelos ataques de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, e que levou à intervenção norte-americana. Os Estados Unidos fizeram uma intervenção militar no Afeganistão em 2001, em resposta ao 11 de setembro, e essa intervenção durou por 20 anos. Então, as condições que permitiram com que um grupo como esse ganhasse poder e ascendesse estão muito relacionadas à destruição que o Afeganistão passa durante essas décadas e a falta de condição de vida, de perspectiva de vida de muitos jovens afegãos que acabam sendo atraídos para essa perspectiva ou interpretação mais radical do Islã. Agora, tem a guerra do petróleo também, Aí eu lhe pergunto, professor, lá atrás, em 2001, quando aconteceu aquela tragédia, do 11 de setembro, eu lhe pergunto, depois que os Estados Unidos, de fato, assumiram o comando do país, ali foi só para eliminar um campo de batalha dos extremistas, e aí depois veio a ideia deles resolverem também ficar mais um tempo no país para tentar pacificar. Não havia também essa questão do petróleo, dos interesses que são maiores até do que isso? E se for de fato, professor, então agora, por que os Estados Unidos decidem então abandonar o país se havia também esse interesse comercial? Olha, o Afeganistão, do ponto de vista de recursos naturais, é um país bastante rico, mas ainda, eu diria, recursos naturais a serem explorados. Do ponto de vista geopolítico, é uma região muito importante de ligação entre a Ásia Central e o Oceano Índico, entre o Golfo Pérsico e o Oceano Central, que é uma região realmente bastante importante em termos de fluxo de petróleo, entre outras coisas. Mas eu diria que a principal razão foi realmente a mobilização que os ataques terroristas geraram na sociedade norte-americana e a necessidade de resposta do governo Bush ao que aconteceu. O que é diferente da intervenção no Iraque. A intervenção no Iraque, que vai em 2003, e que vai resultar na derrubada do Saddam Hussein, aí claramente a gente percebe que tem outras questões, interesses industriais e geopolíticos claramente de uma maneira mais direta envolvidos, do que eu diria no caso específico da questão. Agora, a tua segunda pergunta, que é importante, por que os Estados Unidos saem de lá agora? Uma das razões centrais é exatamente esse crescente conflito geopolítico entre Estados Unidos e China. O governo
verdade, já deixou muito claro que tem esse em concentrar recursos, né, recursos materiais, recursos de defesa, cada vez mais centrado, né, nessa disputa e nesse conflito com a China e, portanto, focando na Ásia. E, obviamente, né, isso envolveria tirar recursos materiais, militares, de uma das guerras, na verdade, a guerra mais longa, né, da história dos Estados Unidos em termos de intervenção militar, que foi o caso do Afeganistão. Agora, a saída, assim, de maneira abrupta, né, das tropas americanas, isso não poderia ter sido com mais tranquilidade, gradativamente, e isso não tem gerado uma consequência, perdão, muito negativa, não só para o presidente dos Estados Unidos, mas para toda a nação, professor? Eu não tenho dúvida, André, acho que você tem toda a razão e as críticas que o governo Biden vem recebendo, né, de especialistas, da própria comunidade internacional, de vários atores da comunidade internacional, são críticas, a meu ver, muito pertinentes, muito pertinentes, e pertinentes porque, de fato, né, acho que uma das principais questões, um dos principais erros foi realmente ter subestimado a capacidade do Talibã de muito rapidamente tomar controle do país, né? E sabendo, portanto, dessa possibilidade de eles tomarem controle do país tão rapidamente, o governo Biden deveria ter garantido não só que os seus cidadãos, né, tivessem saído do país antes dessa tomada, mas mais do que isso, né, a grande questão são os dezenas de milhares de afegãos que colaboraram com os Estados Unidos durante esses 20 anos e que agora estão com as suas vidas em risco, né? Então, deveria ter tido, sim, um planejamento muito maior no sentido de retirada, né, de cidadãos norte-americanos, principalmente cidadãos afegãos que correm risco de vida, e mais do que isso, né, deveria ter tido uma coordenação maior entre os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN, coisa que não aconteceu. Então, os erros dessa saída norte-americana realmente são inúmeros e as consequências humanitárias, infelizmente, como a gente está assistindo, né, são consequências gravíssimas e que vão perdurar aí por algum tempo. Agora, professor, a gente vendo aquelas cenas das pessoas desesperadas tentando sair do país, não é? Qualquer avião que chegasse pulando até pelo lado de fora e tudo, pessoas morrendo, não é? A gente vendo cenas também de mulheres já tendo seus direitos ceifados, mulheres que são obrigadas a usar burca, quem não usar burca vai ser executada ou expulsa do país. Dessa forma, diante de toda essa negativa da própria população, não dá para entender que essa retomada do poder, né, dos extremistas, isso é algo que é de muito negativo para aquele próprio povo, ou seja, aquela população, aquele povo rejeita esse tipo de governança, né, essa maneira de governar de forma tão radical. Isso não seria um fato já de políticas internacionais, né, já começarem a avaliar essa situação? Quando a gente vê, por exemplo, países defendendo a retomada dos extremistas, isso não é algo extremamente preocupante, não, professor? É muito, muito preocupante, né? O Talibã, ele tem um determinado apoio na sociedade, né, do Afeganistão, que está muito mais concentrado em áreas, né, rurais e, como eu disse, né, em pessoas, especialmente jovens, em regiões rurais, muito pobres, com pouquíssima perspectiva de vida, né? E é um processo de radicalização que vem se mantendo há décadas, não é uma coisa de 1, 2 anos, né? Então, pessoas que em campos de refugiados foram arregimentadas para o Talibã, pessoas que ao longo desses últimos anos, décadas, na verdade, sem qualquer tipo de perspectiva de vida, viram nessa comunidade islâmica, né, um sentido para suas existências. Então há um apoio, digamos, razoável, né, disperso, que o Talibã conseguiu mobilizar, mas você tem toda a razão. Se você olha para as principais cidades, que são as regiões, né, mais, digamos, foram beneficiadas do ponto de vista da entrada dos Estados Unidos, dos membros da OTAN no Afeganistão em 2001, quando você olha para todos os índices em termos de mortalidade infantil, acesso à educação, mesmo saneamento básico, água, né, tudo isso, principalmente nas grandes cidades, houve uma melhoria muito significativa e muitas oportunidades para grupos minoritários, como no caso, especialmente no caso das mulheres, que no período do governo do Talibã não tinham nenhum tipo de oportunidade de estudo, de trabalho, de
de vida digna mínima, né, pública e vida digna mínima. Então é óbvio que nessas cidades, nessas regiões que foram as mais impactadas, né, pela participação e pela entrada norte-americana e pela construção de uma democracia minimamente representativa no país, com muitas limitações, mas que foi construída, ali é onde o Talibã tem maior oposição, né? Vide Cabul, né, a capital do Afeganistão, onde as pessoas estão mais desesperadas para fugir, e a gente é obrigado a ver essas cenas lamentáveis que você muito bem lembrou. Agora, André, eu realmente tenho muito receio, e mais do que receio, tenho muita dúvida sobre a capacidade da comunidade internacional em fazer alguma coisa para minorar essa situação, né? Porque o Talibã, alguma vez assumindo o poder, obviamente que é possível você ter sanções econômicas, né? Só que essas sanções elas são muito limitadas, no sentido de mudar a atitude e a postura desse governo do Talibã com relação à sua população. Por isso que, além dessas cenas serem lamentáveis, infelizmente a tendência é que a gente vai ver a continuidade delas e grupos minoritários, em particular mulheres, sofrendo as consequências do regime do Talibã a partir de agora. E eu queria até que o senhor falasse, professor. Professor Filipe Loureiro conversando com a gente, coordenador de curso de Relações Internacionais da USP. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre o que esses extremistas são capazes, né? Eu vejo nas redes sociais, alguns anos atrás, antes de 2011, decapitações apareciam na internet, não é? E a gente pode voltar a ver tudo isso e qual o poder, não é, de fogo que eles têm e o que eles são capazes de fazer com aquele povo, professor? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, André, acho que é muito importante, né, para os ouvintes e para as ouvintes a gente ressaltar o quanto essa perspectiva radical e fundamentalista do Islã, ela representa uma minoria, né, dentro da comunidade islâmica, né? Comunidade islâmica, a comunidade religiosa islâmica, em sua amplíssima maioria, né, é formada por pessoas que não compartilham, né, e não concordam com essa perspectiva extremamente radical e literal, muitas vezes, daquilo que eles chamam de Sharia, né, da lei islâmica, que não é simplesmente o Corão, o texto sagrado do Islã, mas todo um conjunto de escritos, né, que se referem à vida do profeta, à vida do Maomé e à forma muito radical e estrita que o Talibã e outros grupos fundamentalistas interpretam. Então, a gente está falando de uma minoria realmente, mas infelizmente é uma minoria que existe e a gente precisa discuti-la, né? Então você me perguntou das consequências. Quando a gente olha, né, o regime do Talibã de 96 a 2001, além de todos os desrespeitos aos direitos das minorias, né, minorias religiosas, há minorias religiosas importantes, minorias étnicas que residem no Afeganistão, que tiveram seus direitos de ir e vir cerceados, mulheres somente, mas no caso específico, né, quando a gente fala de algum tipo de violação de direitos humanos em geral, a gente percebe no caso de crimes, né, qualquer tipo de delito, muitas vezes você tem uma penalidade muito mais estrita, né, e que não respeita de qualquer forma os direitos humanos daqueles que cometeram esses delitos sendo realizados, de você ter delitos que são relativamente pequenos, como furtos que levam ao indivíduo perder a mão, né, até em casos extremos a pena de morte feita por meio de julgamento sem qualquer tipo de direito de defesa. Então, infelizmente, essas coisas aconteceram e, infelizmente, né, é possível que a gente veja também grupos terroristas islâmicos, para além do Talibã, como o caso da Al-Qaeda, usando o território do Afeganistão agora como uma espécie de porto seguro para fazer o que bem entendem, né? E aí sim, como aconteceu no Iraque, o surgimento do Estado Islâmico, depois que os americanos saíram, essa é uma possibilidade que a gente também, infelizmente, tem que levar em conta no Afeganistão agora. Lidando com esses extremistas, né, eu fico pensando de que maneira lidar, né, de que maneira garantir direitos desse povo, né? São quase 40 anos de guerra, né? Os Estados Unidos lá há 20 anos. Uma geração inteira se vendo prejudicada agora com essa situação, né? Aí eu lhe pergunto, as cortes internacionais, o senhor acredita que vão interferir, ou até mesmo outros países, e terão condições, né, dessa interferência, desse diálogo? Já estou vendo que já vai ter uma reunião virtual entre alguns países para tentar dialogar com esses extremistas. O senhor acredita, a gente falou em direitos aqui fundamentais, direitos mínimos, a mulher com direito de estudar,
de trabalhar, não é, de não precisar usar burca só se quiser, não é, direito de opinar. A gente viu uma repórter sendo obrigada a usar a burca. Em uma outra situação, ela foi expulsa, porque ó, aqui só pode ficar homem, mulheres não ficam, e ela foi expulsa. O senhor acredita que as cortes internacionais devam ter trabalho para conseguir dialogar e manter esses direitos mínimos para esse povo? Então, André, essa que é uma questão que é difícil de a gente responder no curto prazo, mas as perspectivas não são boas, né? Porque a gente percebe que países que têm muito poder dentro da Organização das Nações Unidas, tá, os dois casos, né, de países que estão dentro do Conselho de Segurança da ONU e que têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, que é o caso da China e da Rússia. São dois países que já estão dialogando com o Talibã e estão demonstrando um interesse em reconhecer o regime, né, desde que determinadas condições sejam respeitadas pelo Talibã, né. No caso da China, principalmente que o Talibã não abrigue grupos terroristas que apoiem minoria muçulmana numa província chinesa, né. E no caso da Rússia, a mesma coisa. A Rússia tem, né, vários países da Ásia Central, né, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, que são países muito vinculados, né, com a Rússia e que também tem uma população muçulmana importante. A Rússia também teme que radicais islâmicos ganhem força nesses países como decorrência do Talibã. Mas se o Talibã respeitar minimamente os interesses dessas duas grandes potências, o que a gente percebe é que a tendência é que Rússia e China reconheçam o regime do Talibã no médio prazo. E isso acontecendo, isso significa que o regime do Talibã não vai ficar isolado internacionalmente, né, como aconteceu entre 96 e 2001. Não ficando isolado internacionalmente, isso significa que o Afeganistão, do ponto de vista econômico, vai minimamente se manter viável, né? Ou seja, vai ter uma mínima viabilidade econômica para o Afeganistão e, portanto, isso vai dificultar demais que a comunidade internacional tenha condições de ingerência sobre o que vai acontecer com a vida das pessoas que estão lá dentro, né? É óbvio que a gente precisa ainda esperar os próximos acontecimentos, mas agora, né, a perspectiva, infelizmente, me parece, para além de sanções, resoluções, né, que tem um impacto no chão, um impacto ali para a vida real das pessoas pequeno, para além disso, me parece que a comunidade internacional tem pouco o que fazer para evitar, né, as violações de direitos humanos sobre as quais a gente estava conversando. Agora, professor, vendo esse povo todo querendo sair do país, não é, o que é que de fato ficou de legado dos Estados Unidos, das tropas americanas terem ficado tantos anos, não é, em um país onde você vê que as pessoas resolvem bater de retirada? Aí eu enxergo que se o povo está batendo retirada é porque gostava das tropas americanas por lá, né? Ou pelo menos, não sei. O resultado foi desastroso, mas isso mostra que eles se sentiam seguros, pelo menos, não é? Mas o que de fato pode ser colocado como legado, como algo que foi muito bom as tropas americanas terem ficado por tantos anos nesse país? Olha, e acho que é importante também a gente aqui esclarecer, quando a gente fala em tropas norte-americanas, os Estados Unidos receberam em 2001 apoio, né, da própria Organização das Nações Unidas e apoio dos países da OTAN, da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar norte-americana, para participar dessa intervenção. Inclusive países da OTAN, como no caso da Grã-Bretanha, enviaram muitas tropas também para o Afeganistão. Então, mas é óbvio que a participação norte-americana e o número de tropas, né, da OTAN dos Estados Unidos foi majoritário. Você perguntou sobre a questão, né, do que ficou, né, muita coisa, sem sombra de dúvida, modificou-se, né, no Afeganistão desde 2001. O Afeganistão, por exemplo, houve um processo de criação de democracia no país. Isso é fundamental que a gente ressalte. Foi criada uma Constituição em 2004, né, iniciaram-se eleições regulares tanto para um parlamento quanto eleições regulares para presidente, né. É óbvio que é uma democracia ainda muito limitada, né, com vários problemas, ainda é um Estado nacional muito fragmentado, em que as pessoas muitas vezes se identificam mais com as suas próprias tribos, né, e grupos étnicos do que com o Estado nacional afegão, mas essa democratização, sem sombra de dúvida, é um aspecto fundamental que aparentemente vai ser perdido agora, tudo indica que vai ser perdido com o Talibã assumindo o poder,
mas é muito difícil você apagar da cabeça das pessoas a experiência que eles tiveram, né? Isso pode transformar a vida do Talibã, o governo do Talibã, num governo muito difícil do ponto de vista de resistência, né, de grupos que evidentemente entendem agora o que eles perderam e vão lutar para que isso seja reconstruído. Um outro legado importantíssimo, como eu estava mencionando, se a gente olha, né, para os direitos de minorias, especificamente no caso de mulheres, houve uma mudança muito significativa, né? Ou seja, os dados de taxa de matrícula, né, de meninas em escolas, que era praticamente zero em 2001, atingiram 80%, 80 e poucos por cento da idade escolar das meninas, né? Então, assim, você percebe, para além da questão do trabalho, né, as mulheres tendo direito de participar no mercado de trabalho, especialmente nas principais cidades, índices socioeconômicos em geral, houve uma melhoria também bastante significativa, uma integração da sociedade afegã, das grandes cidades, especialmente com a comunidade internacional por meio da internet, o uso de celulares cresceu enormemente no país. Enfim, são realmente ganhos importantes, mas a questão, André, é até que ponto esses ganhos são sustentáveis, né? Uhum. Porque agora que o Talibã assumiu, muito provavelmente todos esses índices socioeconômicos que eu mencionei, especialmente no que se refere à escolaridade, etc., mesmo taxa de mortalidade de crianças, né, a tendência é que a gente veja esses índices piorarem, né? Porque apesar do Talibã estar prometendo flexibilidade, né, e de respeitar minimamente os direitos adquiridos, a gente já viu isso lá nos anos 90, que o Talibã fala uma coisa, mas faz outra. Então eu tenho muito pouca esperança de que esses índices positivos sejam sustentáveis ao longo do tempo com o Talibã no poder. Agora, professor, para a gente finalizar, então podem surgir grupos contrários a tudo isso que está acontecendo e o destino daquele povo pode ser completamente diferente, então, né? Tem muita coisa ainda que vai acontecer daqui para frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já viu manifestações em cidades, né? Manifestações que levaram a mortes de algumas pessoas que, na verdade, o Talibã já agiu com força para contê-las, e há uma pequena resistência em uma região do país, num vale do país, no norte, né? Que a gente não sabe até que ponto essa resistência tem condições de fato de se ampliar, de crescer, e eles demandam basicamente um governo minimamente participativo. Então, a situação ainda é uma situação em fluxo, é uma situação em movimento, mas apesar desses bolsões de resistência que a gente está comentando, a verdade, né, que se diga é que hoje o Talibã é o poder dominante no Afeganistão e qualquer ato de resistência ali não vai ser simples. Mesmo eles existindo, não serão fáceis. Pois é, e o que parece, né, que muito derramamento de sangue pode acontecer. Infelizmente. Professor, eu disse que ia finalizar, essa agora a gente finaliza. Então temos mais culpados nessa história, né? Não é só os Estados Unidos, não é culpado de tudo isso, né? Sem dúvida. Pelos erros e pelos acertos, né? Não, sem dúvida. A gente tem que olhar para outros atores, né? Acho que a própria comunidade internacional, em termos mais amplos, né? Por exemplo, depois que houve a intervenção norte-americana em 2001, houve conferências internacionais, uma conferência importante que aconteceu em Tóquio, reunindo os principais países do mundo, né? O próprio Japão, países da Europa, com muitas promessas de ajuda econômica para o Afeganistão, para ajudar a reconstruir o Afeganistão de décadas de guerra, né? Lembrando que em 2001 o país já vivia 2 décadas de praticamente guerras ininterruptas, com infraestrutura destruída, etc. E essa ajuda econômica veio em muito menos, né, quantidade do que o necessário. Então, na dúvida que há muitos responsáveis. Apesar de existirem muitos responsáveis, eu acho que a forma como aconteceu a saída das tropas norte-americanas, aí não tem como a gente tirar, né, a responsabilidade da administração Biden, que me parece que fez uma retirada realmente com muitos erros, e isso vai deixar um legado, né, sem sombra de dúvida, que o governo Biden vai ficar. Né? Não temos como sair, digamos, dessa culpabilização, pelo menos da forma como as tropas norte-americanas foram retiradas. Professor, quero agradecer sua participação conosco aqui, viu? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, amigo. Tá aí.